Então, na ação penal 502.21.79, continuidade do depoimento do senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. Eu devolvo a palavra à defesa do senhor Jorge Argello. O senhor falou do senhor Ricardo Berzoini. Em todos os depoimentos até hoje colhidos, esse nome nunca surgiu. O senhor sabe dizer por que ninguém nunca mencionou a existência desse nome? Tinham 3 pessoas na reunião. O ex-ministro Ricardo Berzoini, o senador Jean Argello e o senador Vital do Rego. E depois eu cheguei. São essas pessoas que estavam presentes. O senhor podia descrever melhor o que foi que o senhor Ricardo Berzoini participou? Por que ele falou nessa reunião? Quando eu cheguei na casa do senador, para minha surpresa... Senador ou do... Do senador Jean Argello. O Otávio estava na reunião? Não. Desculpe. Deixa eu relembrar aqui o que eu já prestei a informação para... Foi a primeira reunião, não foi? Não estava o Otávio? Não sei agora se é na casa do Otávio ou na casa do Jean. Qual foi? Deixa eu explicar. A primeira reunião que houve foi um almoço onde estavam outras empresas. Essa foi uma segunda reunião que o senador Jean Argello me convidou para ir na casa dele. Quando eu cheguei, estava o senador Jean Argello, o senador Vital do Rego e, para minha surpresa, o ministro das Relações Institucionais, o deputado Ricardo Berzoini. Eu cheguei e encontrei, eles já estavam em reunião. Ele ficou 40 minutos, 45, uma hora, não sei precisar bem, mas mais de 40 minutos. Ele estava ali e falou para mim e para os 2 senadores de que estava ali em nome do governo, da presidente Dilma, preocupado com o desenrolar da CPI. E que a presença dele ali significava isso, a preocupação do governo com o andamento e pedindo o apoio das empresas, no caso a minha, que era a única que estava lá, para que colaborasse no que fosse possível para o bom andamento da CPI. O senador, o ministro, após essa conversa, se retirou. Eu posso fazer suposições, mas não me foi dito. Claro que um presidente de uma CPI, um vice-presidente de uma CPI, um ministro de Estado e um empresário sendo investigado não é uma reunião adequada. Acho que isso está claro para qualquer pessoa. Então, a reunião em São Paulo foi a terceira reunião? Foi a reunião a terceira de vez? São Paulo, a reunião na casa do Otávio, em São Paulo, essa que o senhor se refere? É. Eu tive com o senador Jean e com o senador Vital do Rego uma única vez com o doutor Otávio. Mas ela foi anterior ou posterior a essa reunião que o senhor falou? Posterior. Posterior. Isso é junho, a data já foi dita aqui. Com relação ao que o senhor conversou com o senhor José Antônio Sobrinho, tá? O senhor disse que não tinha relações profundas com ele, o senhor conhecia muito pouco. Muito pouco. Tá? Então, por que o senhor se dispôs a conversar com ele sobre um assunto tão delicado quanto o CPMI? Não, desculpe, sim, me perdoe, eu lhe interrompi. Não, por favor, a pergunta é essa mesmo. Eu procurei o Zé Antunes, que depois eu vim saber, até porque o Gerson Almada foi preso junto no mesmo dia e ficamos juntos na Polícia Federal. O Zé Antunes não tratava de Petrobras. A área de atuação dele na Engevix era outra, né? Fui lá, estavam sendo... eu tenho a segunda rodada das concessões dos aeroportos. Não, mas espera aí, ele já respondeu, doutor. Já respondi. Não, senhor, eu quero então uma pergunta além. Ele já falou que eu estava perguntando se ele não tem relações. Por que então ele se dispôs a falar sobre o CPMI? Eu quero que ele explique só isso. Se o senhor se ele se definir, fica só o registro da pergunta. O senhor mencionou que o senhor falou circunstancialmente com ele ao final da conversa. A conversa principal não foi ele. Essa é a resposta do senhor. Isso aí. O senhor não chegou a falar de valores com ele? De jeito nenhum. Nem com ele, nem com ninguém. Chegou a mencionar a existência de um acordo com outras empresas? Que outras empresas também estariam procurando pagar um valor para o ex-senador? Se eu não me dispus a assumir a responsabilidade sozinho na minha empresa, você acha que eu vou falar para as outras empresas tratar desse tema? O senhor disse que foram pagos 2 valores relacionado a esse assunto, 2 valores para o ex-senador atual, ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. Né? Um valor de R$1 milhão para o Diretório Nacional do PMDB, se eu me recordo bem, e R$1,5 milhão em Caixa 2. Esse R$1 milhão que o senhor pagou para o Diretório Nacional do PMDB, qual o centro de custo desse valor?
Você recorda? Eu não me recordo. Mas na empresa seguramente tem. Não, sim, mas esse centro de curso seria o mesmo centro de curso da doação que foi feita, que o senhor disse que foi feita para a igreja? Eu já respondi. Contrapartida? Eu também já tinha respondido ao doutor Sérgio do... o estado da Paraíba não é um estado estratégico na época para a empresa. Nós não tínhamos nenhuma doação. O senhor já explicou. Então a doação dessa monta, óbvio que não é doação política. A forma que foi assim. Não, mas só quer saber o centro de custo. a pergunta que ele fez é se isso foi imputado ao mesmo centro de custo que a doação à igreja. Isso, né, Isso, doutor? exatamente. O senhor fez a doação à igreja e outro centro de custo foi a Renet, não foi? Acredito que sim, né? Mas isso eu não posso afirmar. Tenho que ver os documentos e é fácil a gente, na contabilidade. O senhor não sabe, então? Eu não sei, não sei precisar. Que foi para um centro de custo, com certeza foi. O senhor disse, um pessoal nosso foi lá tratar desse assunto. Foi. Quem são essas pessoas? Quem esteve em Recife, que teve um desencontro da primeira e da segunda vez, foi o Roberto Zardi, uma outra pessoa. Mas foi tratar de doação política. Ele não tinha o conhecimento de que se tratava de propina para o problema da CPI. Certo. O senhor se recorda se existia algum requerimento pedindo a sua convocação? Existia. O senhor se lembra quando foi feito? Porque existia vários. Pedindo a sua convocação? A minha convocação. Pelo presidente da empresa. Tinha, seguramente. Nessa CPMI? Nessa CPMI. Nós temos uma certidão já juntada aos autos que o primeiro requerimento apresentado pedindo a sua convocação é dia 18 de novembro. Tá? O senhor, então, tem certeza que houve um outro requerimento? Eu não tenho certeza, é impossível saber de cabeça agora aqui. Mas é fácil, né? Todos os requerimentos estão... Sim, já tem inclusive certidão nos autos. Tem. Mas eu não estava preocupado com a minha convocação, não. É lógico que a convocação é desagradável para qualquer empresário do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E para uma CPI não é nada agradável para a imagem. Eu estava preocupado com tudo que essa CPI, se não fosse o Ministério Público e o juiz, o que aconteceu. Eles investigaram, a CPI não investigou, não chegou no final de nada. Ela indiciou, eu já estava preso. Eu até, para me ater bastante, a denúncia, porque a denúncia ela diz especificamente que as contrapartidas eram dadas em troca da não convocação, não se fala nada. O que o senhor combinou, então, com esse senador Giangelo, segundo a sua versão? Qual foi o ato de ofício que ele deveria praticar? Nunca tratei com o senador, nos dois senadores, sobre minha convocação. Até porque eu fui convocado, ainda estava com tornozeleira para uma CPI e fui. Não tratei disso, acho que esse não era... Claro que é um tema relevante, a convocação de um empresário é uma coisa relevante, lógico, é muito importante também, mas esse não era o principal. Até porque, se você olhar os 4 eixos de investigação da CPI, estão lá, Renest, onde a empresa tinha uma participação relevante na obra da Renest, junto com a construtora Norberto Odebrecht. Então, nos 4 eixos de investigação da CPI, estava ali um grande negócio que a empresa estava associada. Então, essas são as preocupações maiores nossas e outras que acabaram vindo na investigação da Lava Jato. Não especificamente a minha convocação. Entendeu? Então, a contrapartida não se prendia a isso. É isso. Eu só quero deixar isso. A contrapartida era para ajudar a empresa no todo o processo da CPI, que as investigações não chegassem à OAS. Claro. O senhor se recorda como é que o senhor recebeu posteriormente o indiciamento por parte da CPMI da sua empresa e do senhor? O senhor se recorda disso? Eu estava preso. O senhor já estava preso? Não chegou a ter nenhum comentário, nada? Não... Acho que o nome da operação ela já diz tudo, né? É que eu já indaguei isso também, doutor. Então, com certeza. Vamos evitar repetir perguntas para nós ganharmos tempo. Esse codinome alcoólico é exclusivamente do senhor ou mais alguém partilhava esse codinome, eu sabia desse codinome?
Quem colocou fui eu. Alguém deve ter partido. Se eu mandei mensagem ao Collor, eu tinha que explicar quem era. Por que o senhor, com relação ao senhor Otávio Azevedo, ele que então, na sua versão, é que intermediou por várias vezes os encontros com o senador Giagelo por conta da CPMI, para se tentar um acordo com relação a esses objetivos que o senhor colocou aí, de não aprofundar as investigações? O Otávio Azevedo intermediou 2 encontros meus com o senador Giagelo. O primeiro, na residência do senador em Brasília, com a presença do senador Vital. Mas aí eu vou interromper. Doutor, também já perguntou, né? Já respondeu isso? Nossa, eu estou querendo entender de que partiu a iniciativa. Não, mas ele já respondeu isso mais uma vez, né, doutor? Daí começa a ficar cansativo. Fica eu posso perguntar pergunta, ele várias vezes a mesma coisa. Fica o registro da pergunta. Pergunta aí. nova, doutor. Depois também... fica o registro da pergunta, Vossa Excelência defere e eu faço o lançamento em ata. Não precisa estar sendo gravado, mas eu peço que faça a pergunta nova, doutor. Não, mas a pergunta é nova. Não, essa não é nova. Pergunta é já nova. foi perguntado. Pergunta nova. Mais de uma vez. Com relação a essa doação de R$350 mil, tá, que foi feita, foi pedido um valor específico para o senhor? Foi, 350 mil. E foi tratado diretamente com o padre, ou o padre sabia disso ou não? Não, eu tratei com o senador Giagelo. Só isso? Ele me pediu o valor, eu disse a ele que daria, e ele me deu, eu mandei procurar a mão dele, aí eu não me recordo bem os dados de quem que devíamos procurar para poder ter recibo, fazer o pagamento, e que conta, essas coisas. Ele chegou a dizer por que essa doação? Bom, ele me disse que era uma entidade religiosa, que ele tinha um relacionamento, né, e que politicamente era muito importante para ele essa doação. Foi isso, a conversa comigo foi exatamente essa, que seria abatido dos pagamentos que tinham sido acordados para o senador Vital do Rego. Por último, esse registro dessa última doação de R$1,5 milhão, aí ficou algum registro dessa doação? A operação. Que é Caixa 2? Sim, tem tudo isso, é Caixa 2, né? Então foi feito um pagamento através de alguma empresa, essa empresa retorna o dinheiro e foi feito o pagamento, isso tudo. E o centro de custo? O senhor se recorda? Deve ser o mesmo centro de custo, não tem como. A empresa, nessa época, devia ter 150 negócios em andamento, com milhares de pagamentos. Seguramente, o assunto CPMI tem a ver com o Petrobras, não tem a ver com outra coisa. Só isso, Excelência. Obrigado. Paulo César Ramos. Perguntas? Defensor? Valério Neves, tem perguntas? Defensor? Defesa de Roberto Zardi, tem perguntas? Defesa de Dilson Paiva, tem perguntas? Ricardo Pessoa, tem perguntas? Valmir Pinheiro, perguntas? Também não? E por último, o próprio defensor, tem alguma coisa? Questão, doutor? É só aprofundar alguns temas do que o Léo já disse a Vossa Excelência. Naquela reunião que estavam presentes representantes de outras empresas, o senador Giagelo, ele apontou quais seriam os riscos das investigações para as empresas? O senhor podia se aprofundar um pouquinho? Apontou, sim, os riscos inerentes às obras que essas empresas estavam fazendo na Petrobras, que já havia um número significativo de questionamentos sobre os contratos dessas empresas, as que estavam lá, no âmbito da CPI, porque já tinha uma CPI, né? Depois foi criada, foi incorporada a CPI mista, que já tinha havido a prisão do diretor Paulo Roberto Costa, né? Já tinha os depoimentos, já tinha muita coisa, muito material, tá certo, em posse da CPI, e que isso podia causar seríssimo problema para as empresas. Isso foi deixado muito claro. Os senadores, na época, senador Vital do Rego e Giagelo, deixaram claro para o senhor que os valores exigidos por eles
estavam vinculados aos benefícios na CPMI? 100%. 100%. Léo, em algum momento o senhor determinou a exclusão da sua conta de e-mail dos sistemas da OS em abril de 2015? Nunca. Eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Logo em seguida eu renunciei a minhas atividades executivas na empresa. Toda norma, praxe da empresa, ex-executivos não terem mais. Todos os meus equipamentos foram apreendidos durante a operação do dia 14 de novembro, 100% dos meus equipamentos que eu utilizava. Então, e são elementos que fazem parte de vários inquéritos, essas mensagens, esses e-mails mesmo. A partir do dia 14 de novembro, eu não tinha nem mais como utilizá-los, estavam apreendidos. Antes de passar, Excelência, para o meu sócio, no tocante ao deputado Marco Maia, Vossa Excelência não quer que esse tema seja abordado aqui? Não, só se tivesse relação com a questão do acusado do processo que o senhor Ginha Argelo, mas certamente seu cliente pode depor em outros processos a respeito disso. E é mais apropriado que fale perante o Supremo. Ok. Doutor Léo, o senhor mencionou que os senadores ofereceram uma série de medidas com o objetivo de que a CPMI não aprofundasse os seus trabalhos investigativos. Essas medidas envolviam de alguma forma ajustes no calendário da CPMI? Sim. O plano de trabalho feito para a CPI, eu tive conhecimento. Ele faz parte até da busca e apreensão. Esse plano de trabalho estava comigo. Eu li várias vezes para entender como era o processo, desde que eu estava à frente 100% desse assunto. Então, tinha propositadamente as datas de reunião, por exemplo, só votava requerimento de depoente a cada 15 dias. Só reunião para escolha de temas, aí passava por um outro processo postergatório. Eram 4 temas, 4, no plano ele chama de 4 eixos. Então, RENEST, por exemplo, que tem a ver conosco. RENEST era um eixo. Então, para que o assunto RENEST voltasse, se ele for para uma reunião, demorava 45 dias. A CPI tem um calendário que pegaria 2 recessos parlamentares, o do mês de junho e o final do ano, que acabou encerrando com recesso. Isso tudo, eu vou usar a palavra, mas não sei se ela é correta, o senhor me perdoe, Excelência, mas inteligentemente traçado isso e com alguns feriados para que não houvesse reuniões. Isso, eu tratei disso juntamente com o senador presidente da CPI, Vitaldo Rego, e com o senador Gin, eles me mostrando esse calendário. Outra coisa importante, as horas dessas reuniões, que às vezes coincidiam com sessões do plenário da Câmara, ou do Senado, ou do Congresso. Automaticamente as sessões são encerradas. Então havia toda uma metodologia para que não se chegasse às investigações que o Ministério Público e a Justiça chegaram. Satisfeito. Certo. Uma indagação do juízo é um pouco uma impressão subjetiva, mas o senhor, com esse pagamento, com essas reuniões, o senhor se sentiu extorquido ou o senhor estaria pagando aqueles valores? Como é que era o ambiente, vamos dizer assim? Excelência, com toda a sinceridade, com toda a verdade. Claro que eu cometi um crime. Uhum. E eu estou consciente disso. Mas lógico que tinha uma extorsão. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Eu queria mais uma vez agradecer ao senhor, ao Ministério Público, ter essa oportunidade. Eu tenho durante esse período, já são 2 anos, né? Uma coisa que tem me angustiado muito, um prejuízo muito grande para mim, para minha família, para minha empresa, para meus amigos, e eu quero colaborar.
quero colaborar, Excelência, no que eu puder. E agindo exatamente como agindo aqui. Eu sei dos crimes que eu cometi. Não estou fugindo de nenhum deles. Direi todos que eu cometi. E seja quem for do outro lado. Tá bom, senhor José Aldemar, então eu declaro encerrado o depoimento de José Aldemar Pinheiro Filho.